O Brasil está entre os 10 países com maior número de empreendedores. Grande parte deles tem entre 18 e 24 anos. Esse será um dos assuntos no Câmara Repórter de hoje. Você vai ver também. Bancos de leite materno precisam de doações para atender mais bebês no Rio Grande do Norte. Saiba como doar. INMET emite alerta de chuvas intensas para 167 municípios do Rio Grande do Norte. E aqui no estúdio teremos uma entrevista com a psicomotricista Deise Carvalho para falar sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quinta-feira, dia 30 de março, que começa agora. O Brasil é um dos países que possuem mais pessoas interessadas em comandar o próprio negócio, com destaque para o empreendedorismo jovem. Segundo pesquisa do Sebrae, 80% dos entrevistados com até 24 anos de idade já haviam pensado em abrir a própria empresa, antes mesmo de completar 18 anos. Esse incentivo para o público jovem foi debatido em audiência pública na manhã de hoje. Na manhã desta quinta, a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente esteve reunida no auditório da Câmara Municipal de Natal para debater o empreendedorismo na vida dos jovens. A iniciativa foi da vereadora Júlia Arruda. Um dos temas recorrentes à nossa Frente Parlamentar foi exatamente discutir a educação empreendedora, o empreendedorismo na vida dos jovens e adolescentes aqui no município de Natal, tendo em vista que o Brasil é entre os 10 países com maior número de empreendedores e nesse recorte, mais de 8 milhões são jovens entre 18 a 24 anos. E aqui na nossa cidade, o que é que está sendo feito? Quais são as experiências? Quais são as entidades que trabalham diretamente nessa temática? A educação empreendedora é apontada pela representante do Sebrae, Ceissa Moreno, como essencial para garantir autonomia e protagonismo aos jovens. A educação empreendedora é de fundamental importância para a vida do jovem, porque ela possibilita o desenvolvimento de competências empreendedoras, que no contexto social que nós vivemos hoje é chamado de soft skills. É possibilitar esses jovens projetar a sua vida no futuro, permitir que ele pense onde ele quer chegar. Nos últimos anos, o empreendedorismo cresceu entre os jovens. Porém, para criar e gerenciar negócios de sucesso, é fundamental o acesso à orientação especializada. Um dos maiores destaques nesse segmento é o movimento Empresa Júnior, presente em 8 instituições de ensino superior do estado, impactando a vida de 1.200 jovens. O movimento Empresa Júnior, ele nasceu lá na França, né, a década de 60, mais ou menos, muito pela necessidade de ter o contato com a educação empreendedora, né? A gente, dentro da universidade, tem um contato, tem uma educação muito técnica para os nossos cursos. No Brasil, é o maior movimento em todos os países. O Brasil se destaca muito com os resultados que o movimento alcança e com o impacto que ele tem na vida dos empresários juniores. Lembrando que o acompanhamento contínuo, desde o diagnóstico, avaliação e atendimento a pessoas com síndrome de Down, será tema de audiência pública nesta sexta-feira, dia 30, a partir das 9 horas, no plenário da Câmara. O debate é aberto ao público. Ainda sobre os assuntos do Legislativo, veja os destaques da sessão ordinária da tarde desta quinta-feira. Os vereadores analisaram 4 vetos do Executivo nesta quinta-feira na Câmara Municipal. O que trata sobre os circos itinerantes foi derrubado. O vereador Daniel Valença justificou o posicionamento da casa. Nesse caso específico, um projeto muito interessante da então vereadora Divaneide Basílico, hoje é deputada pelo PT, o nosso partido, que trata do direito de crianças e adolescentes serem matriculados em escola em virtude de estarem em atividade circense, serem filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras circenses, e, por óbvio, uma atividade que ela é itinerante, uma atividade, enfim, que enfrenta muitas dificuldades. Então, a nossa perspectiva é de que o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece a proteção integral dessas pessoas que estão em desenvolvimento. Derrubados ainda os vetos dos projetos que tratavam da instituição de uma política municipal de prevenção e abandono à evasão escolar e sobre a obrigatoriedade de espaços PETs nos novos condomínios erguidos no município. Os vereadores autores defenderam as matérias.
A gente viu que durante a pandemia, né, a quantidade de alunos que, devido à paralisação, né, à suspensão das aulas, muitos alunos acabaram abandonando, acabaram saindo das escolas, né. Então, a gente precisa, de forma a remediar esse problema que existe na rede de ensino municipal. A gente precisa remediar através de uma política de prevenção, né, para fazer com que a gente possa trabalhar junto com a comunidade escolar, que aí você inclui pais, mães, os alunos, professores, toda a família escolar, para que a gente possa realmente fazer com que o aluno esteja dentro de sala de aula. É uma regulamentação que nós instituímos aqui na Câmara Municipal de Natal, através do projeto de lei, para que os novos condomínios possam possibilitar esses espaços para os pets aqui em Natal. E os antigos condomínios, caso não tenham espaços suficientes, basta juntar a declaração e a CEMUB não vai, né, fiscalizar nem tornar obrigatório isso. É um projeto para regulamentar os espaços pets, foi pedido pelas associações dos pets aqui de Natal e nós atendemos o anseio da sociedade. Aprovada também na sessão a criação da Comenda do Mérito Acadêmico Professor Florestan Fernandes, que reconhece estudantes destacados de universidades públicas e privadas. O vereador Robério Paulino explicou o projeto. Florestan Fernandes é considerado o pai da sociologia brasileira, né? Ele foi um deputado constituinte da Constituição de 88, né? Um lutador imenso, fez uma campanha muito forte em defesa da educação pública no Brasil. Ele é um homem que sempre acreditava que através da ciência, né, do estudo, se poderia trazer o Brasil de um país atrasado, um país semicolonial, para um país moderno, né, para um país do futuro. Queremos homenageá-lo e, ao mesmo tempo, com essa comenda Florestan Fernandes, homenagear, parabenizar todos aqueles alunos que se destacarem nas universidades aqui em Natal, nas universidades públicas como o FRN, o ERN, o FESA, né? E também nas universidades particulares. O 11 de abril passa a ser dedicado ao futebol feminino. O projeto da vereadora Brisa Braque foi aprovado em segunda discussão e subscrito pelo vereador Luciano Nascimento. A Câmara Municipal de Natal apresenta um projeto através da vereadora Brisa Braque, subscrevemos, somos pela terceira vez consecutiva presidente da Comissão de Desporto. É um projeto importante, a criação do Dia do Futebol Feminino, que será comemorado dia 11 de abril, mas mais do que comemorar uma data, precisamos juntos, a Câmara Municipal de Natal e a Prefeitura Municipal de Natal, através da Secretaria de Esportes, fomentar o esporte feminino, levar aos bairros e comunidades, dar apoio, material esportivo. Não adianta só comemoração, precisa colocar em prática com ações concretas para que a gente também coloque as meninas, essas jovens, para ter o esporte. Porque o esporte, ele tira das drogas, da violência, da marginalização, ele traz qualidade de vida. A Escola do Legislativo foi palco de uma palestra para falar sobre violência contra a mulher. O evento foi voltado aos servidores e servidoras da Câmara Municipal. O primeiro encontro da Associação das Mulheres pela Paz no Rio Grande do Norte ocorreu na Câmara Municipal nesta quinta-feira, encerrando as comemorações pelo mês dedicado às mulheres. Abro aqui esse espaço na Escola do Legislativo para trazer um mês todo voltado para as mulheres. Ontem tivemos uma grande ação que contamos com a presença maciça de praticamente todas as mulheres da casa. Hoje vamos ter grandes premiações, entregas de diplomas para mulheres que prestaram serviço na nossa cidade e acabamos esse mês com um sentimento de dever cumprido. Viva a mulher! A associação é uma organização governamental com assento na ONU, que visa fomentar em todas as esferas uma cultura de paz, como revelou a presidente da entidade no RN. O trabalho da Associação das Mulheres para a Paz Mundial, ele vem desde 1992, que foi criada lá na Coreia do Sul, e a partir de então, em 192 nações já existe esse trabalho. É uma organização não governamental que está ligada à ONU, aos objetivos da ONU, e nós somos as formiguinhas, né? De cada estado tem realmente, né, a Associação das Mulheres, e a gente trabalha muito na área de solidariedade e na área de educação. Embaixador da Paz há quase 15 anos, o vereador Milcley Leite destacou a importância do encontro na Casa Legislativa. Isso é de extrema importância, todos os dias nós tocarmos nessa questão
né, da violência contra a mulher, que começa, a gente sabe que na maioria são agressores que é próximo da mulher, né, que é o esposo ou é o padrasto que viola direitos das mulheres dentro da própria casa, enfim. Então, esse assunto, né, da violência contra as mulheres temos que discutir todos os dias e criar leis para que a gente possa endurecer mais ainda esses agressores. Na ocasião, foi abordado em palestra o tema O Desafio da Mulher Contemporânea no Constante Enfrentamento à Violência e entregue certificação às novas participantes da associação. É de extrema e fundamental importância o fato do Legislativo estar preocupado, né, com os munícipes, e esse movimento voltado para as comunidades, ele nasceu na Zona Norte, se expandiu por todo o município de Natal e hoje são mais de 120 mulheres embaixadoras. Sou assistente social, trabalhava na área há muitos anos com violência doméstica, né? Há mais de 16 anos. Trabalho com a cultura da paz, é fundamental em qualquer âmbito, escola, cidade. E agora uma triste notícia. Morreu na tarde de hoje o ex-deputado estadual Raimundo Fernandes, de 80 anos. O político sofreu uma queda na última segunda-feira, bateu a cabeça e ficou internado na UTI em estado grave. Raimundo Fernandes deixa uma trajetória de 50 anos de vida pública, passando pela Prefeitura de São Miguel até a Assembleia Legislativa. A seguir, IMET emite alerta de chuvas intensas para 167 municípios do Rio Grande do Norte. E ainda, bancos de leite materno precisam de doações para atender mais bebês no Rio Grande do Norte. Tudo isso logo após o intervalo. O Câmara Repórter volta já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. E olha só, o tradicional Bosque das Mangueiras será reaberto para a população. O local estava fechado para reforma arquitetônica e urbanística, além da implantação de projeto de incentivo à agricultura e agroecologia. Foi investido um montante de R$ 1.200.000 para equipar o local com salas de aula, setor administrativo, banheiros, nova iluminação e recuperação da pista de corrida e caminhada. O evento de inauguração acontece neste sábado, com programação a partir das 8 horas da manhã. A entrada é gratuita. E agora a gente fala sobre meteorologia. O IMET emitiu alerta de chuvas intensas. Pedro Neto tem mais informações. O alerta anunciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, é de chuvas intensas para 167 municípios do Rio Grande do Norte. A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, até 50 milímetros por dia, com riscos de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Esse aviso é válido até 10 horas da manhã desta sexta-feira, 31. Bancos de leite materno precisam de doações para atender mais bebês aqui no estado. Tarsila Costa. Os bancos de leite materno do Rio Grande do Norte precisam de doações para conseguir atender mais bebês. Para facilitar e incentivar essas doações, o Corpo de Bombeiros tem um programa que busca o leite na casa das doadoras. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, os atendimentos realizados pelo programa Bombeiro Amigo do Peito em Natal e região metropolitana resultaram na coleta de mais de 600 litros de leite, distribuídos para 749 bebês recém-nascidos, desnutridos e portadores de deficiências físicas, filhos de mães que não produzem leite materno ou que tenham dificuldade de amamentar. Diariamente, uma média de 12 litros de leite materno é doada pelas mães cadastradas no programa.
No entanto, o ideal seria pelo menos 15 litros, já que são distribuídos para unidades hospitalares públicas e privadas, como Maternidade Escola Januário Cico, Hospital Infantil Varela Santiago, Hospital da Unimed, Hospital Antônio Prudente, Maternidade Araquém Pinto e Hospital Universitário Ana Bezerra. Informações sobre o agendamento de visitas da Coordenadoria Estadual do Banco de Leite podem ser obtidas através do telefone 0800 722 2400 ou 3215-5957, das 7 às 18, de segunda a sexta. Já o contato com a seção do Corpo de Bombeiros, que coordena o programa Bombeiro Amigo do Peito, é feito pelo 98129-5499, das 9 às 12 e das 13 às 16, também de segunda a sexta-feira. A seguir, entrevista com a psicomotrista Deise Carvalho, para falar sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Ei, você mesmo, conferindo a fatura do cartão, não é? Aposto que tem assinatura de filmes, de jogos. E essa música, Plano Premium. Tá fortinho, assina a academia também. E essa taça aí deve fazer assinatura de vinho. Escuta, mas quem é você? E como é que você sabe tanta coisa? Eu sou a voz da sua consciência. E daqui eu tô vendo que você não fez a assinatura do bem. Assinatura do bem? É, pra ajudar o Hospital Varela Santiago. Poxa, não sabia. Então presta atenção que é pra eu não pesar pra você. Você baixa o app, faz a assinatura e a doação vem no seu cartão todo mês. Caramba! Obrigado, consciência. Agora vai lá, dorme tranquilo. Seja um assinante do bem Varela Santiago. Baixe o app ou acesse o site e cadastre-se. Hospital Infantil Varela Santiago. Há 104 anos, a vida é uma criança. Apoio TV Câmara Natal. Estamos de volta e agora eu vou conversar com a psicopedagoga e psicomotricista Deise Carvalho. O assunto que vamos abordar é o transtorno do espectro autista. Tudo bem, Deise? Seja bem-vinda ao Câmara Repórter. Obrigada, é muito bom estar aqui falando de um tema tão atuante, né? Que a gente precisa estar sempre dialogando, discutindo e trazendo informações para pais, professores, né, e cuidadores das crianças. Pois é, minha primeira pergunta é justamente essa. Como é que a sociedade tem lidado com o transtorno do espectro autista? Ainda precisamos informar bastante a sociedade, né? Eu, como professora também universitária e formadora de professores, a gente sabe que ainda precisa de orientação bem maior nessa área da educação. Apesar de que a gente vê ainda, hoje a gente encontra nas escolas, né, eu caminho por 14 escolas aqui em Natal, uma abertura maior, né, nas informações dos nossos educadores. Porém, a gente sabe que ainda precisa de muitas leituras, muita base teórica, porque a prática em si, ela não consegue dominar tudo. Precisa de uma teoria mais sustentada. Em que sentido? O que é o autismo? Né? Os marcos teóricos do autismo, como trabalhar a criança autista, como receber essa criança autista no espaço educacional, no espaço clínico, para poder ajudar as famílias. Quais são as principais características das pessoas que têm o transtorno? A gente sabe que as pesquisas mostram que mudou um pouco, né? Antes a gente classificava assim, médio, moderado e grave. Hoje, o DCM classifica de outra forma, em níveis, nível 1, nível 2, nível 3, certo? E aí vai mudar muito, porque como autismo, a gente fala da nomenclatura autismo, mas são pessoas, são seres humanos, a gente não pode esquecer. Então, são características diferentes. Então, se eu tenho uma criança com autismo, ela vai ter uma característica diferente da sua criança. Ela vai ter habilidades diferentes da sua. Eu posso ter uma criança verbal e você ter uma criança não verbal. Então, são características totalmente diferentes. Então, só um profissional específico na área, ele vai poder fazer uma avaliação mais específica nessa criança. E como é que as famílias podem lidar
com o assunto, lidar dentro do seio familiar e também dentro da sociedade, porque há muitos desafios. Sim. Em primeiro lugar, a gente pensa assim, quando você recebe o diagnóstico, não é? Que é o primeiro passo. E a gente sempre fala que o diagnóstico não é o fim. O diagnóstico nunca é o fim. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem que pensar em primeiro passo na intervenção. Porque quanto mais cedo, né, precoce essa intervenção, melhor será. Por quê? Porque a gente trabalha com o cérebro. E o cérebro é a questão da neuroplasticidade. Então, quanto mais cedo você trabalha com essa questão da neuroplasticidade, a gente sabe que essa criança vai conseguir, através dos marcos de desenvolvimento, através de várias terapias, né, de vários profissionais, se desenvolver muito bem. Não que uma criança com uma idade mais avançada ela não consiga, ela vai conseguir. Porém, quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor ela vai se desenvolver na questão do seu desenvolvimento infantil. Ainda há muito preconceito com relação a esse tema? Infelizmente, o que eu posso afirmar é o seguinte, é a falta de informação, como tudo na vida, né? E como todos os temas, como a gente está falando de autismo, mas TDAH, transtorno opositor, bipolaridade, que é todas essas áreas que a gente trabalha, é a falta de informação. Então, na medida que a gente informa aos pais, aos educadores, aos cuidadores, essa informação, ela sendo bem conceituada, de um conceito bem claro, de como você passa, de como você informa, com certeza, você consegue sim que os pais compreendam de como você vai, através das terapias, através do neuro que acompanha, porque precisa do neuro, muitas vezes da psiquiatria, às vezes até da farmacologia, né, desenvolver uma rede de apoio muito bom para o seu filho. Então, há essa necessidade de atendimento de multiprofissional. Exatamente. São vários profissionais da área da saúde que terminam envolvidos nesse atendimento. E eu imagino que as abordagens são individualizadas. Nós não somos ilhas, né? Apesar de que, por exemplo, às vezes a gente trabalha numa clínica, outra noutra, mas nós temos que nos encontrar para que possamos estudar e trabalhar de uma forma conjunta. E cada caso é um caso diferente. Sim, como eu acabei de dizer, cada autista, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. Não existe um autista. Autista é uma palavra, ele é um ser. Ele é um ser que pensa, que sente, porque a história de que autista não sente, não pensa, gente, isso é mito, tá? Isso é uma literatura antiga, as pesquisas já mostram que o autista sente, que ele interage, que ele busca, que ele tem as questões sensoriais, mas que ele se desenvolve muito bem, que tudo isso é um processo do seu desenvolvimento. As escolas, de modo geral, e aqui eu não trato só das escolas privadas, também das públicas, elas estão preparadas para lidar com os alunos autistas? Olha, eu vou lhe dizer, eu faço um trabalho, eu recebo algumas crianças que vêm de Goianinha, certo? De Inícia Floresta. Faço um trabalho voluntário, quando me pedem, solicitam avaliações e tal. Hoje, eu sou muito a favor da escola pública, certo? E, assim, temos bons professores da escola pública, viu? E são bem capacitados nesse ponto, porque eles têm uma rede de apoio das universidades, né, principalmente da Universidade Federal, que eles fazem muito curso. E eles se capacitam muito bem nessa área e buscam. Então, eu posso dizer que, assim, eles têm buscado bastante uma rede de apoio, uma formação e uma humildade, que eu acho muito boa, de buscar essa rede de apoio externa de outros profissionais. Você também enxerga esse desenvolvimento que você vê na rede pública educacional, na rede de saúde? Infelizmente, falta. Os psicólogos buscam, né? Na área da psicologia, tem um CRAS, mas na área da parte cognitiva, né? Mas a psicopedagogia, temos poucos, né? Psicomotricidade não existe, né? Não temos, assim, um plano terapêutico, infelizmente, na rede pública, que ofereça um acompanhamento específico para o autismo. Né? Das outras eu nem falo, mas para o autismo ainda falta bastante. Você acompanha alguns pacientes, algumas crianças acometidas aí pelo transtorno do espectro autista
Você também acompanha se as legislações que são aprovadas e direcionadas para esse público, elas de fato são implementadas? Olha, é uma luta. É uma luta que a gente busca, né? Não só eu, como várias colegas da área. É uma busca constante, diária, cansativa, mas eu tenho muita sorte. Eu agradeço, não puxo assim, eu digo muito aos pais, eu não ganho nada de escola nenhuma, mas eu tenho uma sorte muito grande nessas escolas que eu caminho, né? Não posso nem citar nomes, mas as escolas sabem, né, que eu tenho muito assim, uma parceria muito boa com elas. Eu acho que tudo vai através do diálogo, da formação dos professores que a gente consegue fazer, e essa formação continuada e essa busca do conhecer tem realmente, pelo menos os meus pacientes, né, eu falo os meus porque a gente acaba, né, se apropriando um pouco, tem dado certo. Tem dado certo, mas eu sei que é uma luta diária de muitas. Então, você diria que eles conseguem, então, ter acesso aos direitos plenos, aos direitos de que todo cidadão dispõe. Que é o básico, não é? Mas eu sei que tem, assim, que às vezes precisa entrar na justiça, que precisa buscar, eu sei que tem muita coisa ainda para ser feita, que a inclusão é algo que é diário, que é muita coisa ainda para ser implementado e que precisa ser melhorado. Você tem trazido aqui na sua fala, durante toda essa nossa entrevista, a questão da ausência de informação. Apesar da gente ter um mês dedicado para falar sobre o tema, uma literatura ampla, campanhas de vários órgãos, inclusive aqui na Câmara Municipal, legislação específica. O que é que ainda falta para que a sociedade tenha um olhar mais sensível para essas crianças com autismo? Olha, eu vou puxar novamente a informação. Por exemplo, na clínica já é um espaço que já é mais habitual, né? Hoje mesmo eu recebo, né, criança autista, então a criança tem vários níveis, como eu falei. Então tem aquela criança que tem a questão sensorial mais ativada. Então qualquer barulho, qualquer movimento, ela já entra mais, ela está mais irritada, trouxe alguma coisa da escola, e ela tem, que a gente chama, né, no popular, para vocês entenderem, uma birra. Então ela faz um movimento mais, que chama mais a atenção de quem está sentado assim no consultório. Então tem muitas pessoas que não entendem, né? Há pais que negam o diagnóstico também, Deise? Muitos. Eu recebo muitos. Isso é um retardo aí no os tratamento. Os neuros encaminham para mim, psiquiatra, assim, que eles já têm o olhar e dizem assim, Deise, por favor, complemente mais isso aqui, busque mais isso aqui. Então, quando a gente vai conversar assim, porque eu não posso diagnosticar, né? Eu falo assim, tem características, porém eu vou encaminhar para a neuro só faz bater o martelo. Mas não, meu filho não é. Por quê? Porque existe o mito de que o autista, ele não faz a visão compartilhada. Isso não existe mais. Tá? Então, nós temos autistas que têm altas habilidades, que falam 4 línguas, 5 línguas. Temos autistas que faz, sim, visão compartilhada, que conversa, que formam frases, que formam palavras. Então, a literatura hoje mudou muito. Os autistas, que são pessoas. Então, hoje mudou muito. Então, essa questão de que o autista, como eu vou no popular, não olha no olho, isso não existe. Então, tem muitos pais, e isso a gente tem que entender, enquanto terapeuta, que é um processo desses pais. A gente tem que ter essa sensibilidade. E é preciso justamente que o pai tenha a iniciativa de levar um profissional. Ele precisa chegar para esse diagnóstico. Então, o profissional indicado para fechar esse entendimento seria o neuro? Sim. É o neuro, a gente, enquanto da psicopedagogia, da psicomotricidade, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e a psicologia, sim, a gente também tem o olhar, podemos sinalizar e encaminhar para o neuro, certo? Ok. Deise, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei aqui com a Deise Carvalho, que é psicopedagoga, psicomotricista, e eu vou ficando por aqui. Mais notícias amanhã no Câmara Repórter, primeira edição. Até lá!